Hello, everyone! Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser uma revisão sobre o verbo haver e existir em inglês. Vocês se lembram? Eu vou começar por um quadro explicando frase por frase. E aí, em qualquer texto que vocês forem ler daqui para frente, vai ser muito mais fácil de vocês identificarem como funciona esse verbo no tempo presente. Bora lá ver o texto, o quadro? Então, vamos lá. Nós temos, então, como eu havia explicado na aula anterior, as formas do verbo haver e existir no singular e no plural. Vamos começar pelo primeiro quadro, que é o singular. Então, como é que fica mesmo? Fica there is, essa é a forma singular. Inserida numa frase, vai ficar da seguinte maneira. There is a tree in the yard. Há uma árvore no quintal. E tem a forma contraction. Mas o que é isso, professora? É quando o there is perde o i e aí você acrescenta o s lá em cima. Essa é uma forma informal, mais característica da língua falada do inglês. É uma forma reduzida. Então, a pronúncia vai ficar da seguinte maneira. There is a tree é o mesmo que there's a tree, certo? A forma negativa do verbo haver e existir em inglês vai ficar da seguinte maneira. There's not a tree in the yard. E também temos a forma contraction desse verbo, que vai ficar de duas maneiras. There's not a tree in the yard e there isn't a tree in the yard. E a question, e a interrogativa? Na interrogativa, assim como a conjugação do verbo to be, o verbo vai antes, além do ponto de interrogação, o verbo ele vem antes. Vai ficar, is there a tree in the yard? Certo? Então, essa é a forma singular do verbo haver e existir. Eu queria também deixar um lembrete para vocês, porque nós, falantes da língua portuguesa, nós temos o costume de substituir o verbo haver e existir pelo ter. Não é isso que nós fazemos? No inglês, o verbo ter significa have. Mas no inglês nós não podemos usar esse verbo para dizer que algo existe. Porque está totalmente errado. As pessoas que são falantes de língua inglesa não vão entender. Então, disse que há alguma coisa, existe algo, sempre usar essa construção, esse verbo. Deal? Combinado? Agora vamos ver o plural. Volta no quadro, a forma plural do verbo existir. Então, como é que é mesmo? Substantivo plural, o verbo vai para o plural, tem que concordar. Então, vai ficar, there are two cats on the chair. Olha que bom, já tem uma economia aí, ó. Menos uma coisinha para memorizar. Não tem a forma contraction no plural, certo? Só na forma do singular que eu vou ter a forma contraction. Aqui no plural, eu já não vou ter. E a negativa, como é que vai ficar? There are not two cats on the chair. Mas aí eu vou ter a forma negativa contraída, reduzida. Como é que vai ficar? There aren't two cats on the chair. E por último, question. Como é que eu faço uma pergunta no plural, então? Vai ficar da mesma forma, eu coloco o verbo antes, A primeira palavra que vem numa pergunta em inglês aqui, nesse quadro, é o are. Então, vai ficar, are there two cats on the chair? Ok, visto isso, essa revisão, eu espero que vocês consigam memorizar, isso é bem importante, e aí podem até repassar essa aula, copiar em casa, para nunca mais esquecer. Bom, finalizando essa parte, a gente vai fazer uma leitura e interpretação de um quadrinho que eu gosto muito de preparar aulas referente a essa história. Vamos dar uma olhada para ver qual que é essa história? Hoje eu trouxe uma história em quadrinho, uma comic strip nova para vocês, Vocês conhecem esse personagem? Esse é o Garfield. Mas quem é o autor? Quem é o cartunista? Quando que começou?
né? Qual foi a primeira publicação? Bom, onde eu posso identificar nesse texto o nome do autor, do cartunista? Está bem lá no último quadrinho. Então, o criador das histórias em quadrinhos do Garfield é o Jim Davis. E a primeira publicação foi em 1978. Esse cartunista, ele é americano. É uma história muito famosa, os diálogos bem simples, que auxilia muito vocês na leitura, né? E também expande o vocabulário. Eu tenho certeza, se vocês tiverem o hábito de fazer leituras de histórias em quadrinhos do Garfield, e qualquer outra vai ajudar muito vocês. Então, nós também, além de ser uma história nova, né? Uma história em quadrinhos nova que eu trouxe hoje para vocês, nós também vamos fazer revisão. Vocês perceberam que os 3 quadrinhos, os diálogos, estão no presente? Então, nós vamos fazer a revisão do verbo to be no presente, observando como é que o verbo se comporta. Então, no primeiro quadrinho, o Garfield pergunta para o animal seguinte ali, né? Para a galinha. What are you? Ele fez uma pergunta. O que é você? Observem que o verbo vem antes ali do sujeito, certo? A galinha responde, I'm a chicken. E aí, no segundo quadrinho, ele diz assim, right, que significa certo. No quadrinho tem a repetição do i, mas é um i só, que ele ficou um pouco meio desconfiado ali. Já no terceiro quadrinho, o que o Garfield fala? If you're a chicken, where's the bread? Então, o que será que ele falou para a galinha, né? Qual foi a desconfiança dele? O que acontece muitas vezes com a língua inglesa, ela é uma língua bem econômica, né? Eu acredito que alguns alunos saibam o que é bread. Bread é pão. Com o ing, virou empanado, que é a nossa farinha de trigo, né? É farinha de rosca, aliás, que é o que a gente faz empanado dos alimentos, certo? Então, para vocês verem que foi muito fácil identificar. Hoje não teve palavras cognatas. O que é palavras cognatas mesmo? São as palavras semelhantes à grafia da língua portuguesa, mas com significado igual, certo? Bom, visto esse texto, agora nós vamos passar por os exercícios, né? Para fixar ainda mais a interpretação e também a parte gramatical da aula de hoje. Então, a primeira pergunta. Como são os balões da Comic Strip acima? Vocês se lembram que no primeiro trimestre nós trabalhamos os formatos dos balões, né? Também língua portuguesa foi dado aula, né? Foi ensinado isso para vocês. Então, a gente espera que vocês reconheçam isso. Então, será o A, B ou C? Bom, o A é cochicho e sussurro. Tem essa característica, o balão da Comic Strip do Garfield? Vamos dar uma olhada. 3 bolinhas? Não é essa. Vamos voltar lá para o exercício e verificar qual é a correta. A B, pensamento? Não tenho certeza. Vou ler a C. Fala? Não também. Então, de acordo com o que nós já estudamos referente aos formatos gráficos dos balões, a resposta correta do primeiro é o B. Mas por quê? Porque essa foi uma forma que o autor teve para poder caracterizar os diálogos do Garfield, já que ele é um animal, então ele só pensa, certo? O 2. No terceiro quadrinho, Garfield pergunta à galinha, where's the breading? Que tipo de galinha o Garfield está pensando? Então, ele ficou todo desconfiado lá. Por quê? Vamos verificar qual das alternativas se enquadra nessa pergunta. A, galinha de brinquedo? Não é galinha de brinquedo. O B, galinha empanada ou frango empanado? Pode ser. Vamos ter certeza se é a B mesmo, lendo a próxima alternativa. Galinha assada? Não. Lembra que eu expliquei para vocês o que é bread e breading?
logo depois que eu expliquei durante a leitura do texto. Eu espero que vocês já entendam e já saibam a resposta, que é a B, alternativa B. Agora, última questão. Se a frase I'm a chicken estivesse na forma da terceira pessoa do singular, seria He's a chicken? Não é ela, não. Não é essa primeira, não. Por que que não é? Lembra que nós estudamos os pronomes em inglês? Lembra que I, eu, you, are, não é assim que faz? E aí, quando chega no he, é ele, né? E o she é ela, não é? Então, she é o pronome para homem. E o she para mulher, menina, certo? Então, não pode ser, porque a gente está tratando aqui de um animal. Então, a alternativa correta vai ser a C. It is a chicken. Porque o it, que é o pronome em inglês usado para objetos animais. Right? Então, hoje foi a nossa aula de revisão. Have a good day. Continue seus estudos. Bye. See you.